Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 8º, Lei do Progresso. Vamos começar mais um item, Povos Degenerados. Povos Degenerados. Questões 786, 787, 787A e 787B. Se você puder compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, porque o YouTube e o Facebook entendem que é um bom vídeo e recomendam para as outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. Povos degenerados. Questão 786, 786. A história nos mostra que muitos povos, após os abalos que os subverteram, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Resposta: quando tua casa ameaça desmoronar, tu a demoles para construir outra mais sólida e mais cômoda. No entanto, até que seja reconstruída, há transtornos e confusão em tua moradia. Pensa ainda nisso. Tu eras pobre e moravas num casebre, ficas rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras tu, vem tomar teu lugar no casebre e sente-se bastante contente, pois antes não tinha abrigo. Pois bem, aprende então que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado, não são mais os que os compunham nos seus áureos tempos. Aqueles tão logo se adiantaram foram para moradas mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, o qual, por sua vez, um dia deixarão. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de nós analisarmos, é essa evolução de um povo, essa evolução de uma circunstância. Por exemplo, aqueles hebreus que receberam os 10 mandamentos de Moisés, aqueles espíritos que estavam encarnados naquela época, não são os mesmos que encarnam em Israel hoje, por exemplo. Há inclusive uma história, uma suspeita, alguns até como uma teoria válida, outros até como uma realidade, que aqueles espíritos que receberam a primeira revelação de Moisés, aqueles espíritos que receberam a visita do Cristo, aqueles espíritos que estavam na Revolução Francesa e aqueles espíritos espíritas que estão no Brasil seriam os mesmos espíritos. Seriam encarnações sequentes. O que nós podemos entender de encarnações nos povos, nas civilizações, por exemplo, no caso daqueles que vieram de Capela. Há cerca de 300 mil anos, quando surgia o Homo sapiens na Terra, é mais ou menos o marco da chegada do planeta Terra ao status de provas e expiações. Foi nessa época que espíritos vieram, segundo Edgar Armond no livro Exilados de Capela e Emmanuel no livro A Caminho da Luz, por Chico Xavier, mostram que houve um exílio de um planeta que orbita a estrela binária de Capela, e esses espíritos foram aceitos por Jesus, porque não podiam mais ficar lá nesse planeta que orbita Capela, porque o planeta passando para a regeneração não ia ter como essas pessoas espiarem as suas faltas lá. Então precisaram vir para um planeta de regeneração que estava entrando em regeneração, que é o nosso. E aí teriam formado as civilizações incas, maias e astecas, a civilização adâmica, a civilização hindu, a civilização dos asiáticos chamados amarelos e dos egípcios. Certo? A grosso modo. E que os egípcios seriam os mais avançados de lá, de Capela, e que teriam sido exilados faltando muito pouquinho para que eles pudessem ter permanecido lá. E que eles teriam vindo para cá, trazido suas tecnologias, sua inteligência, sua alta capacidade, e chegando aqui, na dificuldade de um planeta de provas e expiações, recém chegado a esse status, teriam evoluído
o que lhes faltava e teriam conseguido voltar para o planeta que orbita o sistema binário de Capela. Certo? E que no lugar deles, encarnando naquela região, teriam vindo incas, maias e astecas prioritariamente. O que mostraria uma diferença gigantesca de evolução moral entre essas duas eras egípcias. Tá? Isso são tudo conjecturas. Tá? O que mostra que nós temos que entender de evolução de povo, que a todo momento estamos encarnando em vários lugares do globo, não necessariamente num lugar só ou vinculado a um povo só. E que aquele povo que hoje está no seu apogeu de evolução intelectual ou de evolução moral e que degenera, degrada, que decresce, involui, que atrasa, não é que esses espíritos que estavam encarnados ali degeneraram, involuíram, voltaram para trás. Os espíritos que tinham aquela qualidade de evolução estão encarnando espalhados pelo mundo ou em outros povos e nasceram naquela região espíritos mais atrasados que precisam aprender com aquilo que a cultura do povo pode lhes passar. Então, nós vimos na última Copa do Mundo no Brasil como se comportam os torcedores de futebol do Japão, limpando o estádio, catando a sujeira, etc, etc. Essa é a cultura deles, certo? Essa é a cultura deles. Se a gente vai morar no Japão, se a gente vai como turista, nem tanto, mas se a gente vai morar no Japão, nós vamos incorporar esses hábitos e muito provavelmente vamos fazer como eles fazem. Pela força das coisas, pelas circunstâncias, pelo fato de estarmos lá no local e todo mundo faz, a gente vai fazer também. Mas com a diferença cultural de a gente estar fazendo, porque senão, né, se eu não fizer, dá um problema para mim, enquanto eles fazem por natureza. Percebeu a diferença? É essa situação explicada aqui. A história mostra que muitos povos, após os abalos que subverteram, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? O progresso continua. Só que aqueles espíritos que sofreram esse grande problema, esses abalos que muita gente morreu, etc, etc, esses espíritos continuaram suas rotas de evolução e encarnaram outros espíritos mais atrasados naquele local. Pela lei de afinidade, pelas dificuldades e uma série de outras situações necessárias. Mas sempre o plano espiritual aposta no seguinte. Então, nesse povo extraordinário, morreu uma grande quantidade de pessoas, mas a história continua, as tradições continuam. Então trazem espíritos mais bárbaros para encarnar naquele local, para, semelhantemente ao exemplo que eu dei de nós irmos morar no Japão, esses espíritos encarnando nesse local, que tem boas leis, que tem bom relacionamento, que instiga as pessoas a terem bons relacionamentos umas com as outras, esses espíritos, pela força das coisas, acabem evoluindo então, porque aquele povo tem a tradição para elevá-los. Mas, às vezes, né, o espírito fala, não, eu sei que é para fazer assim, mas eu não quero fazer do meu jeito. Não, mas o jeito certo é esse, dane-se, eu quero fazer do meu jeito. E aí mostram a sua natureza egoísta, mostram a sua natureza orgulhosa, e o que atravanca o progresso são orgulho e egoísmo. 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Resposta: sim, mas elas se aniquilam dia após dia, corporalmente falando. 787a. Qual será o destino das almas que animam essas raças rebeldes? Resposta: como todas as outras, chegarão à perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda ninguém. 787b. Kardec insiste. Assim sendo, os homens mais civilizados já foram selvagens e antropófagos, canibais? Resposta: tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de ser o que és. Essa resposta é para Kardec. Assim sendo, os homens mais civilizados já foram selvagens e antropófagos? Resposta: tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de ser o que és. Ou seja, a gente evolui. O fato é que a gente evolui.
Todos nós evoluímos. Queiramos ou não, pelo amor ou pela dor, a gente evolui. Isso é um fato. E a partir do momento que nós evoluímos, outros precisam aprender as lições que nós aprendemos antes de evoluir. É como uma sala de aula. Você entra no primeiro aninho, termina o ano, você passa para o segundo ano, não entram crianças novas no primeiro ano? O colégio é o mesmo, os professores são os mesmos, porém, no entanto, contudo, todavia, são alunos novos. Quando termina o ano, esses que estão no primeiro ano passam para o segundo passa para o terceiro e assim sucessivamente. E vem uma turma nova para o primeiro aninho, na mesma escola, com os mesmos professores. E quando esses passam para o segundo aninho, vêm outros para o primeiro aninho e assim sucessivamente. Com relação à evolução dos povos, é exatamente a mesma situação. É muito útil para mim nascer no Japão, eu vou evoluir, vamos brincar. Não é assim, mas vamos brincar como se fosse por número, vai. Eu encarnando no Japão, eu subo da evolução 5 para a evolução 6. Beleza. Então eu nasço lá, eu vivo lá, evoluo do 5 para 6. Bom, agora eu vou nascer na Jamaica, que eu vou evoluir do 6 até o 8. Aí eu nasço na Jamaica e evoluo do 6 ao 8. Agora eu vou nascer no Canadá, que eu vou evoluir até o 9. E assim sucessivamente. Só que lá no Japão, outros precisam encarnar para subir até o 6. Lá na Jamaica, outros precisam encarnar para subir até o 8. E assim sucessivamente. Certo? É isso. Amanhã nós vamos finalizar esse item com uma explicação brilhante de Kardec, que remete-nos inclusive à questão 222, que são as considerações sobre a pluralidade de existências, que é gigantesca e extraordinária, é um negócio assim fabuloso, que nós já estudamos no dia 27 de fevereiro de 2023, tem o vídeo lá, se você quiser dar uma olhada, tem o vídeo de 27 de fevereiro, considerações sobre a pluralidade das existências, 27 de fevereiro, 28 de fevereiro, 1º de março, 2 de março, 3 de março, até o dia 3 de março, de 27 de fevereiro, os vídeos de 27 de fevereiro, 28 de fevereiro, 1º de março, 2 de março e 3 de março, são 5 vídeos que nós tratamos do assunto considerações sobre a pluralidade de existências. E aí a gente finaliza o item que nós estamos estudando hoje, que são povos degenerados, um fazendo consideração ao outro. Sou Fábio Pereira, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.